Fala Realeza, nós estamos começando mais um vlog do nosso Study Bible aqui no canal. E nesse mês de setembro, como vocês já devem saber, nós estamos estudando o livro de Oséias. Semana passada nós estudamos os 3 primeiros capítulos de Oséias e também fizemos um estudo a respeito do contexto histórico, de informações de data, autoria, para compreender melhor quem está por trás do livro de Oséias, para quem ele foi escrito, por que Deus inspirou alguém para escrever esse livro. E também começamos a ver a mensagem desse livro, nos primeiros capítulos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 4, 5, 6 e 7. Capítulos muito importantes em que Deus traz também a sua acusação direta para Israel. Por que ele está alertando esse povo? O que ele está falando a esse povo? Nós vimos no primeiro vlog que o livro de Oséias traz uma mensagem específica para o reino do norte, o reino de Israel. Não só para ele, mas essa mensagem também era direcionada ao povo de Judá, que era o reino do sul, Nessa época Israel estava dividido em 2 reinos, e o Senhor queria despertar o seu povo, pois o seu povo estava se perdendo, estava se distanciando dele, estava escolhendo o caminho de pecado, um caminho de morte, e essas escolhas trariam grandes consequências. E o Senhor desejava alertar o seu povo. Caso contrário, caso eles não dessem ouvidos, ele viria disciplinar esse povo para consertá-los, para purificá-los, para restaurá-los e sará-los de toda a mancha do pecado, de todo o peso da culpa e também de toda a degradação que o pecado sempre traz, O pecado sempre deixa marcas em nós e o Senhor é o único que tem poder para nos purificar e também nos sarar do pecado. Embora o vídeo de hoje esteja num formato um pouquinho diferente, eu comecei do jeitinho que vocês já estão acostumadas. Fiz minha oração e parti para a leitura do texto bíblico em si, Fiz a minha leitura, fiz anotações do que foi me chamando a atenção, do que eu já fui entendendo, Porque é sempre muito importante, antes de consultar outras fontes, como uma Bíblia de estudos, como um livro de comentário bíblico, perceber o que você está entendendo do texto. A nossa interpretação do texto também é muito importante e a gente precisa desenvolver essa habilidade, de ler, de interpretar, de entender, de buscar compreender o que o Senhor está ensinando a nós a respeito daquele texto, o que ele está nos falando, o que ele está nos mostrando. É muito importante a gente desenvolver esse hábito e essa habilidade. E a gente só desenvolve essa habilidade treinando mesmo. Então é muito importante que você treine, que você comece a fazer se você não tem esse hábito. E depois que você fizer a sua análise, a sua reflexão, a sua meditação, você parte para outras fontes de consulta, como a Bíblia de estudos, como o comentário expositivo. Nem sempre eu mostro eu fazendo isso para vocês, Mas eu faço isso. Eu leio, tento interpretar sozinha primeiro, depois consulto minhas outras fontes, e aí eu vejo se aquilo que eu interpretei está de acordo com aquilo que tem sido interpretado por teóricos, por teólogos, pela Bíblia de estudos, para conferir se a minha interpretação está seguindo numa linha certa também, Porque às vezes a gente interpreta tudo errado também. Então é importante você comparar depois para ver se está certinho, mas é muito importante que você desenvolva esse hábito de interpretar sozinha também, e construir suas análises e descobrir o que o Senhor está te ensinando, está te mostrando através daquele texto, daquele estudo. E por isso é muito importante começar o nosso estudo, a nossa leitura com a oração, porque o Espírito Santo, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos dá a sabedoria. A Bíblia fala a respeito disso, que nós podemos e devemos pedir instrução e sabedoria ao Espírito Santo. E na hora do nosso estudo bíblico, então, é aí que a gente tem que pedir mesmo, porque ele sempre nos dá entendimento, sabedoria e instrução. Fala Realeza, acabei aqui então de fazer a minha leitura da Bíblia, o meu estudo, utilizando tanto a minha Bíblia de estudos quanto o comentário expositivo do Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Oséias.
e eu aprendi muitas coisas interessantes na leitura desses capítulos. Apesar da proposta dessa semana ser a leitura dos 4 capítulos, né, do 4 até o 7, parece muito, mas quando você faz a leitura, você vê que um capítulo vai se encaixando no outro, um vai amarrando o outro, então a leitura se torna muito fluida e fica mais fácil compreender o todo por trás desses capítulos, né? Então eu gostei muito da leitura, aprendi muitas coisas interessantes e vou compartilhar aqui, como sempre, um pouquinho das coisas que eu observei, né, e das reflexões que eu tirei da leitura desses 4 capítulos. Bom, vamos então às nossas análises de hoje. Para a gente entender melhor o capítulo 4, eu quero trazer uma imagem para você que o Hernandes Dias Lopes comenta com a gente lá no livro dele, né, sobre Oséias, que tem tudo a ver com esse capítulo e que vai te ajudar a compreender ainda mais esse capítulo. O Hernandes comenta que é como se Oséias estivesse entrando num tribunal, sabe? Onde Deus é o promotor, ou seja, é aquele que faz as acusações, né, as denúncias contra o réu. E o réu desse julgamento, desse processo, é o povo de Israel. E aí, durante o capítulo 4, Deus faz as acusações dele contra Israel. Tudo aquilo que ele observou em Israel, que ele não encontrou de bom em Israel, que ele está fazendo uma denúncia, né? Fazendo uma acusação. E quais acusações são essas? Nós percebemos ali pela leitura do capítulo 4 que Deus aponta muitos pecados que ele viu em Israel naquele momento. Havia mentira, havia corrupção, havia violência, maldade. As pessoas estavam se aproveitando umas das outras, estavam roubando uma das outras, estavam contando mentiras, né, umas das outras. Não havia amor, não havia justiça em Israel e muito menos conhecimento sobre Deus. O Hernandes Dias comenta algo muito interessante no livro dele, que ele diz que quando nós estamos distantes do Senhor, quando nós não o conhecemos, não procuramos obedecer, né, seus princípios e mandamentos, nós vamos perdendo também a justiça, o amor, nós vamos nos afastando do nosso comportamento moral, né, de um comportamento mais justo, mais ético, que nós aprendemos com o Senhor. E por Israel estar distante do Senhor, distante dos ensinos dele, dos princípios, distante da verdade, não havia mais espaço para bondade, para amor e justiça em Israel, porque as pessoas estavam presas ao pecado, cada vez mais presas ao pecado. E tudo que elas faziam esbarrava em uma atitude pecaminosa. É claro que, como eu comentei lá no primeiro vídeo, nem todas as pessoas em Israel estavam pecando, nem todas estavam distantes do Senhor, mas a grosso modo, a maioria estava. E era por isso que o Senhor estava fazendo esse julgamento e essa acusação contra Israel. E durante o capítulo 4, o Senhor faz uma acusação direta também, não só ao povo, mas também aos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens religiosos, líderes religiosos, que deveriam cuidar dos templos, ensinar o povo a respeito da lei do Senhor, instruir esse povo, ajudar a esse povo a permanecer na verdade, conhecendo o Senhor, conhecendo a lei e vivendo em obediência. Porém, os sacerdotes do Reino do Norte, né, de Israel, não estavam vivendo assim. Ao invés de ensinar a verdade, a justiça, os princípios do Senhor, eles estavam se afastando dessa verdade e dando falsos ensinos para o povo. Por que isso aconteceu? Lembra que eu comentei com vocês no primeiro vídeo que os israelitas foram divididos em 2 reinos, né? O Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Sul permaneceu tendo ali o Templo de Salomão, indo adorar a Deus, permaneceu mais próximo de Deus em um sentido, enquanto o Reino do Norte se distanciou muito do Senhor. E eles criaram novas formas, né, novos objetos, novos deuses para adorar. E além de criar, né, novos ídolos para adoração, eles começaram a introduzir outras coisas nos cultos religiosos também. Ao invés de adotar aquilo que o Senhor havia estabelecido para o culto, para a vida, para o princípio de vida, eles começaram a criar outras coisas, se apropriar de outras religiões, né, de influências externas que eles foram recebendo e foram fazendo coisas novas que estavam muito distantes daquilo que o Senhor havia estabelecido. Desta maneira, os sacerdotes, ao invés de ensinar o povo e instruí-los nos caminhos do Senhor, eles estavam fazendo o inverso. E é justamente por isso que o Senhor traz uma condenação muito forte para eles agora. Além dos falsos ensinos, havia também uma grande corrupção entre os sacerdotes, porque eles procuravam lucrar com os sacrifícios, as ofertas das pessoas. E outra coisa que Deus comenta também nesse capítulo é que nessa época havia uma grande busca religiosa. As pessoas estavam indo nos templos, as pessoas estavam fazendo sacrifício, as pessoas estavam buscando a Deus.
mas não o Deus verdadeiro. Mas nessa busca, eles não estavam buscando ao Senhor verdadeiro e nem estavam indo com um coração sincero em devoção. Eles estavam indo apenas atrás de bênçãos, atrás de respostas imediatas, de socorro. Eles não queriam mudança de vida, não queriam conhecimento e profundidade nos caminhos do Senhor, apenas as bênçãos, e não só do nosso Deus, mas de qualquer outro Deus que eles adoravam naquele período. Como nós vimos no primeiro vlog, aquela era uma época de grande idolatria, né? O povo estava adorando vários outros deuses, fazendo vários sacrifícios, rituais pecaminosos, e tudo isso colaborava para que eles se afastassem mais e mais do Senhor. E em meio a essa busca religiosa que crescia muito, porque as pessoas iam muito às festas religiosas, aos templos religiosos, faziam sacrifícios, holocaustos, os sacerdotes cresciam e enriqueciam. Porque quanto mais o povo pecava, mais eles instigavam, né, a população a ir fazer sacrifícios, os rituais religiosos, e mais eles lucravam através desses rituais, desses processos religiosos, né? Na leitura do capítulo 4, nós percebemos que o Senhor não faz só acusações aos sacerdotes, mas também faz ao povo. Porque apesar do povo estar sendo enganado pelos sacerdotes, o povo não reagiu contra esses falsos ensinos, contra a corrupção, contra o pecado e a maldade. Eles abraçaram tudo isso e aceitaram. Por isso o Senhor direciona uma acusação contra eles também. E além do povo, o Senhor também chama a atenção dos governantes, que deveriam liderar, cuidar do povo, dar direção, né, proteger também a vida religiosa, né, a busca pelo Senhor. Mas ao invés de fazer isso, os governantes pensavam apenas em si mesmos, governavam pensando em si, em suas riquezas, em seu poder. E eles foram os principais responsáveis por trazer a idolatria para Israel, né? Jeroboão I, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, ele foi o principal responsável pela idolatria ter chegado lá desde o começo. E os outros reis que vieram, todos os outros reis do Reino do Norte que vieram depois deles, nenhum deles deixou de cometer o ato de idolatria. Todos eles adoraram outros deuses ao invés do Deus verdadeiro. E isso marcou muito o Senhor, e o Senhor fala muito a respeito disso também. Um ponto interessante da gente observar na leitura do capítulo 4 é que Deus faz um alerta para Judá, o reino do sul. Além de trazer, né, acusações para o reino do norte, o Senhor ressalta e alerta o reino do sul de não vir adorar no reino do norte, de não vir conseguir as mesmas práticas do reino do norte, porque eles estavam cometendo pecado ao fazer isso. Naquela época estava sendo muito comum as pessoas fazerem peregrinações para alguns lugares do Reino do Norte, alguns montes, alguns lugares que haviam sido santos, que o Senhor havia feito alguns sinais no passado. E esses lugares, esses montes, se tornaram centros de adoração a outros deuses, né? Então pessoas vindas do Reino do Sul acabavam adorando nesses lugares junto com o pessoal do Reino do Norte. E o Senhor estava aqui alertando ao Reino do Sul, ao Reino de Judá, para parar com isso, porque eles estavam pecando também. Esses foram, então, alguns dos apontamentos que eu separei para compartilhar aqui com vocês a respeito do capítulo 4. Então a gente pode entender aí que a partir desse momento, Oséias está apresentando algumas acusações diretas que o Senhor faz para o seu povo. No capítulo 5, então, o Senhor vai dando continuidade a essa acusação e ele nos informa logo no comecinho do capítulo para quem essa acusação é direcionada. Como nós vimos ali no capítulo 4, os réus desse processo são os sacerdotes, o povo e também a família real, né, do Reino do Norte. Os reis, a família real, também é culpada por todo esse pecado, por tudo de mal que o Senhor viu ali no Reino do Norte, no Reino de Israel. E por que eles são culpados? Os sacerdotes são culpados pela má liderança, né? Pelos falsos ensinos, pela corrupção, por eles não terem ajudado o povo a se aproximar do Senhor. O povo é culpado porque aceitou tudo isso e não foi buscar a Deus por conta própria. Já os líderes, né, os reis, a família real, também é culpada porque governou o Reino do Norte muito mal, se preocupando apenas com riqueza, com crescimento, mas não se preocupando em buscar o verdadeiro Deus, que era o grande líder daquele povo. Então a família real, ao invés de instruir e ajudar o povo a se aproximar do Senhor, eles também foram responsáveis por afastar o povo do Deus vivo, do Deus de Israel. E isso era um crime gravíssimo diante dos olhos de Deus. Eu quero compartilhar aqui com você mais 2 pontos do capítulo 5 que também são muito importantes. O primeiro deles é quando o Senhor diz a respeito de se retirar de Israel. Por que o Senhor disse isso?
O Senhor disse que quando o seu povo começasse a chamar por ele, começasse a buscá-lo, eles não o encontrariam mais, porque o Senhor iria se retirar, se afastar deles. E por que ele estava fazendo isso? Porque ele havia visto grande pecado e nenhum interesse sincero, verdadeiro do povo em se voltar para o Senhor. Apesar do Senhor estar alertando o povo, chamando a sua atenção, o povo não queria ouvir, não estava dando ouvidos. Então o Senhor iria se retirar, se afastar. E se eles viessem a buscar o Senhor em algum momento, eles não o encontrariam, porque o Senhor não iria atender um pedido que não viesse com sinceridade, com verdade de coração. E outro ponto muito interessante, muito importante para a gente observar no capítulo 5, é que quando o povo de Israel soube do dia do juízo, soube que o Senhor derramaria sobre eles uma disciplina, uma condenação por causa dos seus pecados, ao invés de voltar-se em verdade, em sinceridade para o Senhor, eles foram procurar ajuda em outro lugar. Ao invés de procurar ajuda, direção, ensino, mudança no Senhor, eles fizeram alianças políticas, achando que confiar em homens os manteriam protegidos e seguros nesse momento. O que foi uma grande falha, porque eles vieram a se aliar com o Egito e a Síria. Dois lugares que eram inimigos antigos de Israel e que no futuro viriam a ser inimigos de novo. Eles deram um tiro pela culatra, porque eles se apoiaram no Egito e na Assíria, e alguns anos depois foi a própria Assíria que invadiu Israel, que dominou Israel e que a levou para o exílio. O próprio Senhor utilizou a Assíria como a vara para corrigir e ensinar Israel. Então, o tiro realmente saiu pela culatra, porque eles se alinharam logo com aqueles que se tornariam grandes inimigos deles no futuro. Isso nos mostra que, ao invés de a gente confiar em pessoas e procurar o nosso socorro, às vezes, naqueles que estão à nossa volta, em alguns momentos é fato que a gente precisa de ajuda humana, né? De um socorro, de uma ajuda aqui e ali. Mas a nossa confiança não deve ser depositada nas pessoas à nossa volta, né? A nossa maior confiança, o sentido, a razão da nossa existência não deve estar baseada em pessoas, mas sim no Senhor, porque Ele é o único que é de fato o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que está sempre presente, aquele que não mente, não engana, não nos trai. Então que nós possamos aprender com essa situação a colocar o nosso coração no Senhor e a criar as nossas raízes nele, porque Ele é o único que não falha. Israel não fez isso. Israel endureceu o coração, não ouviu o Senhor, os alertas do Senhor e ainda depositou a sua confiança em mãos humanas, o que foi terrível, um erro fatal. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 6? O capítulo 6 começa com algumas palavras bem bonitas, né? Que até emocionam o nosso coração. E talvez se a gente fizer uma leitura assim fragmentada, apenas dos primeiros versos, nós podemos cometer o erro de achar que Israel estava se arrependendo de verdade, mas não estava. Apesar de dizer, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. O que a gente percebe aqui não é uma tentativa verdadeira de se voltar de fato para o Senhor. O que Israel estava percebendo, o que era uma verdade, é que o mesmo Deus que feriu iria curá-los. Isso era fato. Mas eles queriam uma cura imediata. Eles não estavam buscando o Senhor com verdade, espírito, com sinceridade. Eles não queriam o Deus da bênção, eles queriam apenas a bênção. O Hernandes Dias Lopes chega a dizer que eles apenas queriam uma resposta imediata, uma solução para o problema. Eles perceberam que eles haviam pecado e eles queriam uma solução para a consequência do pecado deles. E não se arrepender do pecado de fato, sabe? E é justamente por isso que ao ouvir esse clamor, né, esse pedido de rendição dos israelitas, o Senhor fala que o amor deles era passageiro. Era um amor como o orvalho nas folhas de manhã, sabe? Que logo seca, logo passa. Aquele não era um amor sincero e constante para o Senhor. Não era um pedido de arrependimento sincero. Era só um pedidinho de desculpa, um remorso. E o desejo deles era que Deus trouxesse uma solução rápida e não uma mudança verdadeira. Isso nos faz pensar das nossas próprias atitudes, né? Às vezes a gente comete um erro, cisma naquele erro várias vezes, e o que a gente sente não é arrependimento sincero, mas sim um remorso. E o remorso não tem valor para Deus, porque o remorso ele nos lembra que nós estamos errados, mas ele não provoca mudança de atitude em nós. O verdadeiro arrependimento é aquele que não só nos faz afirmar que nós realmente cometemos um erro e que nós estamos arrependidas dele, mas não só isso, ele nos ajuda a mudar de atitude, porque se arrepender de verdade é mudança de comportamento, é fazer uma volta, sabe?
de 180 graus e não vir a cometer aquele mesmo erro novamente. Mas não é isso que Israel está fazendo. Eles simplesmente estão pedindo desculpa a Deus porque eles querem a bênção de Deus, mas não querem a mão de Deus de verdade, não querem Deus de verdade, não querem ser transformados, lavados por Ele. E o que a gente percebe aqui no capítulo 6 é que Deus não aceita esse remorso, sabe? Essa desculpa ilusória que a gente pede hoje, mas amanhã a gente tem a intenção de cometer aquele mesmo erro de novo e pedir desculpa de novo. A gente vê aqui que Deus não tolera isso. O que Ele quer é um arrependimento sincero, uma intenção no seu coração de se arrepender daquilo, daquele erro, daquele pecado, de não vir a cometer esse pecado de novo. Mas não é isso que Deus percebe em Israel. Eles não estão dispostos a abrir mão do mau comportamento, a mudar de atitude, sabe? Eles não estavam dispostos a isso. E é por isso que o Senhor fala que Ele não queria meros sacrifícios. O Senhor não queria que o povo simplesmente fosse lá, sacrificasse um novilho, sacrificasse uma ovelha, se o coração deles não estava sendo sincero, não estava sendo honesto. Se não havia no coração deles misericórdia e conhecimento, como ele fala lá no capítulo 6. O Senhor não quer meros sacrifícios, Ele não quer que a gente siga simplesmente rituais, sabe? Naquela época os sacrifícios eram de animais mesmo, mas é igual hoje às vezes a gente fazer um sacrifício de longas horas de oração ou um jejum. Ele não quer o simples sacrifício, o simples esforço da nossa parte. Não adianta a gente fazer essas coisas se o nosso coração não estiver arrependido de verdade, se não houver mudança no nosso coração, se não houver misericórdia, amor, bondade no nosso coração, nem conhecimento a respeito do Senhor. Porque o conhecimento a respeito do Senhor é muito importante para que a gente mude de verdade, para que a gente conheça o Senhor e esse conhecimento provoque mudanças em nós, sabe? Para que a gente viva uma vida de obediência a Ele. Então o Senhor não percebia nada disso em Israel, não percebia essa mudança sincera, essa busca sincera. E é por isso que Ele não aceita os sacrifícios e o esforço de Israel naquela tentativa de desculpa fajuta. E aí o Senhor ressalta que apesar daqueles esforços fajutos de Israel, a disciplina viria. O Senhor havia olhado para Israel e percebido algo terrível, um pecado terrível. E aquilo tinha sido a gota d'água. Ele não ia tolerar mais aquele pecado. Ele viria com a disciplina. E a disciplina não seria para destruir, acabar com Israel totalmente. Acabaria sim com o reino de Israel, acabaria sim com a família real de Israel, mas não exterminaria o povo. O Senhor permitiria que a disciplina viesse para que aquele povo fosse ensinado, disciplinado, moldado. O Senhor havia olhado para Israel e constatado que ali havia pecado e que o povo não tinha a intenção de mudar, de ser transformado, de se arrepender. Então a disciplina viria. A disciplina ali era o custo do pecado, era a consequência do pecado. Mas Deus não disciplinaria porque Ele estava cheio de ira e porque Ele é um ser mau. Deus os disciplinaria porque Ele é um pai de amor. Todo pai que ama o seu filho ensina e disciplina. Disciplinar é permitir que processos ensinem, que processos moldem, que processos transformem. O processo da disciplina transforma o nosso caráter, transforma o nosso relacionamento com Deus, a nossa busca sincera. E era isso que Deus permitiria que acontecesse com Israel a partir daquele momento. Eles seriam, no futuro, através do exílio, disciplinados para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles reconhecessem a verdade, para que eles se arrependessem e no futuro viessem a buscar o Senhor em espírito e em verdade, com um coração realmente devoto. Muitas das vezes nós também passamos por esses processos de disciplina, para que a gente desperte, para que a gente pare de cometer determinada coisa, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda a buscar mais o Senhor. Então, se você está num processo de disciplina agora, saiba que esse processo não é para o seu mal. Aqueles que confiam e amam a Deus podem ter certeza de que tudo irá cooperar para o bem deles. Às vezes o bem, a ideia de bem que você tem, não seja exatamente a ideia de bem que Deus tem para você. Mas pode ter certeza de que se você está sendo obediente, de que se você está seguindo o caminho, trilhando o caminho, você será sarada, restaurada pelo Senhor e aprenderá grandes coisas nesse processo de disciplina. Se Israel confiasse em Deus, se desse um voto de confiança em Deus, se fosse obediente, se arrependesse de verdade, Deus prometia para eles que eles seriam restaurados, seriam sarados. Na verdade, o Senhor não estava só entregando uma palavra de juízo, como nós vimos no primeiro vlog. Ele também estava entregando uma palavra de alegria, de esperança, porque viria um tempo em que a alegria encheria aquele povo de novo, quando eles finalmente se voltassem para o Senhor em espírito e em verdade. Já o capítulo 7 nos mostra que Deus tinha, sim, intenção em restaurar, em sarar Israel,
Só que ao olhar para Israel, ao analisar o comportamento do povo, ele viu tanto pecado ali e nenhum interesse de mudança, de transformação, que ele não pôde deixar de permitir que a disciplina viesse, sabe? A restauração para Israel não poderia vir com tanta facilidade porque eles estavam imersos em pecado. Tanto os sacerdotes, quanto os líderes, quanto o povo. Havia mentira, havia roubo, violência, havia prostituição cultural, as pessoas estavam entregando as suas filhas, as suas noras para prostituição nos templos. Era definitivamente um tempo terrível e assombroso. E para fazer aquele processo de limpeza, de purificação, de restauração, o Senhor precisava derramar sobre eles a disciplina. A disciplina tinha que acontecer, porque de outro modo eles não aprenderiam de maneira significativa, não aprenderiam de verdade, não se renderiam com sinceridade. Contudo, como nós percebemos ali no finalzinho do capítulo 7, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor e se voltar a Ele, o povo de Israel se aliou aos assírios, se aliou, a alianças políticas e corriqueiras, alianças dessa terra, para tentar encontrar a solução. Eles perceberam que eles estavam cheios de chagas, que eles estavam doentes, que eles precisavam de ajuda e de renovo, de transformação. Mas ao invés de buscar essa ajuda no Senhor, eles buscaram essa ajuda em homens. E foi justamente aonde eles buscaram ajuda que depois essa mesma ajuda vai vir para transformar e mudar eles, Vai vir como inimigo depois. É claro que esse inimigo vai se levantar com a autoridade de Deus, com a permissão de Deus. Porque o Senhor vai utilizar a Síria contra o povo de Israel como uma vara, um instrumento para a disciplina que estava vindo do próprio céu. É o Senhor que é responsável por essa disciplina e a Assíria é a vara que o Senhor vai utilizar para disciplinar o seu povo. E por que, que eles vão procurar essa ajuda terrena, essa ajuda física? A gente vai percebendo ali nos capítulos 6, nos capítulos 7, que o Senhor vai falando a respeito de um cenário de guerra, um cenário de exército, Ele fala em algumas passagens que as pessoas vão se comunicar de um posicionamento a outro, de um sino a outro que havia entre as cidades. Não é tipo sino, mas tipo uma sirene, sabe? De comunicação de um ponto a outro. Em alguns versículos, se a gente olhar detalhadamente, a gente vai percebendo o Senhor falando a respeito de um cenário de guerra, de um cenário de conflito. E nessa época vão começar também conflitos políticos em torno de Israel. Israel vai acabar se envolvendo, vai ficar com medo desses conflitos políticos e é por isso que eles vão firmar a aliança com a Assíria. Contudo, o que o Senhor queria é que eles firmassem uma aliança com ele, se rendessem a ele. Mas ainda não havia sido dessa vez. Estes foram então os apontamentos dessa semana. Espero que eles tenham te ajudado aí a entender um pouquinho melhor também esses capítulos. Esses capítulos não são tão difíceis, Foi mais fácil de compreender, não foi tão desafiador de compreender as mensagens por trás daquelas palavras, O que Deus queria dizer não foi tão difícil. Então eu espero que esses apontamentos tenham te ajudado aí a entender ainda melhor essas partes do livro de Oséias. E quais lições nós podemos extrair da leitura dessa semana? O que a gente pode colocar em prática na nossa jornada? Acredito que esses capítulos nos mostraram a importância de ter conhecimento a respeito de Deus. Isso que nós estamos fazendo agora, mergulhar na palavra, ler, meditar, refletir, estudar, aprender, deixar que essa palavra entre no nosso coração e nos transforme de dentro para fora, é uma das coisas que Deus ressalta nesses capítulos, A importância de nós termos o conhecimento sincero e verdadeiro a respeito do Senhor. O conhecimento é fundamental para que a gente não caia em falsos ensinos, em heresias, para que a gente não peque. É claro que o conhecimento sozinho não faz muita coisa, Você pode ser um grande teórico, um grande teólogo, uma grande teóloga e não ter um coração devoto e sincero ao Senhor. Então, além de conhecê-lo, com a nossa mente, é preciso também que nós entreguemos o nosso coração a Ele, com sinceridade, com verdade, diferente do que Israel estava tentando oferecer nesse período, Então, que a gente possa ter prazer em conhecer o Senhor, aprender sobre Ele e em deixar que a palavra dele nos transforme, nos molde dia após dia. Porque não adianta só ler, é preciso que a palavra nos lapide, nos molde e nos transforme. E com a ajuda do Espírito Santo, isso é possível diariamente. Outra coisa muito importante que o livro de Oséias nos mostra é a importância de dar ouvidos a Deus. O Senhor sempre levanta pessoas, situações, a própria palavra dele para chamar a nossa atenção, para nos mostrar algo quando nós estamos erradas, Às vezes você está fazendo uma coisa errada, está indo numa direção errada ou precisa de uma resposta para alguma coisa.
O Senhor pode e fala com você o tempo todo, não só através de pessoas, mas principalmente através da palavra. E principalmente quando é a respeito de correção, né? O Senhor estava falando aqui a respeito de correção, de despertamento para Israel e eles não deram ouvidos. Que nós possamos pedir ao Senhor sensibilidade, sabe? Para reconhecer a voz dele, para reconhecer quando é ele chamando a nossa atenção, para que a gente possa ouvir o que ele tem a nos dizer, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, sabe? Para que a gente tenha um coração quebrantado ao ponto de ouvir o que o Senhor está nos dizendo e permitir que ele faça a mudança em nós, a restauração, a transformação tão necessária. E outra lição que eu já pontuei durante a minha fala é a importância da gente depositar a nossa confiança no Senhor e não nas pessoas, não nas circunstâncias, não nas coisas passageiras. Que nós possamos aprender através da leitura de Oséias que nós precisamos buscar ao Senhor em espírito, em verdade, entregando tudo que nós somos nas mãos dele e deixando que ele nos molde como barro, sabe? Nos transformando em quem ele nos criou para ser. Antes de ir embora, não esqueça de deixar aí nos comentários para mim a lição que você tirou da leitura dos capítulos dessa semana, tá bom? Me conta aí que eu estou ansiosa para descobrir. Esse foi mais um vlog do nosso Study Bible. Espero de coração que as reflexões, os apontamentos, nosso bate-papo aqui tenha te abençoado e tenha te ajudado a compreender melhor a leitura dessa semana. Só lembrando que o resumo de tudo que eu falei aqui vai sair lá no nosso Telegram, tá bom? Toda semana eu libero um PDF com todas as informações da nossa leitura e os capítulos dessa semana estarão resumidos lá para você pegar o resumo, estudar melhor, pegar algumas referências, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha sido abençoado. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrita e de fazer parte lá do nosso grupo no Telegram do Study Bible pra gente conversar, bater papo, trocar dicas, informações e recursos, tá bom? É isso. Um beijo e se Deus permitir nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!